Eu, quando vejo o peão de fábrica, dizer, eu trabalho muito, porque ele não é presidente. Para mim, embora eu não seja um entrevistado, é um grupo de direita, o Black Bloc. E é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. É tanta informação que você precisa de contexto. Alexandre Borges. Eu não sei que elite é essa que quer derrubar a Dilma. Bruno Garchagen. Bota aquele negócio, aquela piada que o pessoal do Pânico tem feito com o Agnaldo Timóteo, é menino ou menino. E Felipe Moura Brasil. Eles falaram que a melhor maneira de derrubar o capitalismo é nós mesmos nos tornarmos capitalistas. Comentam as notícias da semana pra você agora, enquanto ainda não arrumaram uma casa em Miami. Mais uma semana de contexto e para começar eu, Bruno Garchagen, em nome de toda a equipe, agradeço a cada um de vocês pela audiência fabulosa do nosso primeiro programa e pelos vários elogios recebidos. Graças a vocês, ficamos em primeiro lugar em 2 categorias na iTunes Store. Muitíssimo obrigado. E no contexto de hoje, eu, Alexandre Borges e Felipe Moura Brasil, sempre com a competente produção do Felipe Trielli, vamos contextualizar as manifestações do Brasil, o debate sobre o impeachment, Lava Jato, eleições americanas e muito mais. Fiquem conosco. Amanhã vou pra Brasília. Quem quer alguma coisa é só me dizer. Que queres que eu diga a Dilma? Manda ela se benzer. O que queres que eu diga a Dilma? Dia 16 de agosto, os manifestantes anti-Dilma lotaram as ruas do Brasil, quase 1 milhão de pessoas. A PM disse que foram 879 mil, mas ainda tinha faltado o número do Rio de Janeiro, então beirou 1 milhão. As pessoas foram de graça, foi um domingo de alegria nas ruas, sem confusão. E na quinta-feira seguinte, o PT organizou uma marcha para se contrapor ao impeachment. E desde novembro de 2014, quando ocorreram os primeiros protestos anti-Dilma nas ruas, os jornais fizeram o que puderam para descaracterizar esse movimento, do qual a gente faz parte, nós críticos da esquerda, do PT, do governo. E eles usaram, entre outros expedientes, aquele de destacar certas declarações esdrúxulas de algum suposto manifestante como se elas fossem representativas do pensamento de todos os outros. E o Movimento Brasil Livre, um dos grupos que organizaram esses atos, decidiu então colocar a sua equipe nas ruas durante essa marcha petista de 20 de agosto para descobrir o que pensam os manifestantes pró-governo. Seria a favor do casamento gay? Eu sou contra. Mas você seria a favor da castração dessas pessoas? Eu sou a favor da morte logo. Se eu castrar, eu vou catar dentro da mesma coisa. E ninguém aqui, claro, leu na imprensa, leu nos jornais que eles são a favor do extermínio de gays, da pena de morte para os manifestantes anti-Dilma, que eles afetam o engajamento político, mas nem se lembram em quem votaram para deputado estadual, que eles são contra o desarmamento civil pregado pelo próprio PT, que eles nem sabem quem é Eduardo Cunha, embora o Fora Cunha estivesse em cartazes e gritos de guerra, mas foi tudo isso que o Movimento Brasil Livre descobriu entrevistando um ou outro manifestante, exatamente como a imprensa fazia no começo dos atos contra o governo. E isso tudo é muito interessante e mostra como a nossa imprensa teve uma certa dificuldade, para dizer o mínimo, né, de cobrir uma manifestação que era dessa nova direita que está surgindo, mais consciente, fruto desse ambiente cultural de crítica ao PT. Alexandre Borges, o que você achou disso tudo? Bom, é claro que a manifestação popular, espontânea dos brasileiros foi muito representativa dessa insatisfação que hoje o país tem com esse governo decadente, inoperante, incompetente. E a imprensa fez de tudo para poder descaracterizar e demonizar, até de certa forma, essas manifestações. Em compensação, o governo patrocinou com dinheiro das estatais, primeiro aquela marcha das margaridas e depois essa marcha dos pichulecos, e que a imprensa tentou dar uma relevância. Então você via as chamadas ao vivo dos telejornais fechando, quase em close, em meia dúzia de manifestantes para fingir que aquilo era, que tinha muita gente. Então, a primeira reação que a gente tem ao ver tudo isso é ver como a imprensa, no geral, ela está em descompasso com o que deveria ser o consumidor do seu produto, que é a audiência, né? E por causa disso até você vê grandes ícones do jornalismo brasileiro em queda livre de audiência, principalmente o próprio Jornal Nacional, que bateu 20 pontos, às vezes bate 19, quer dizer, é uma audiência historicamente inacreditável para o Jornal Nacional. Tanto que hoje tem uma discussão, quando os analistas de TV, eles não sabem se Babilônia está tão mal porque a novela é ruim, e a novela é muito ruim, ou então se é porque também o Jornal Nacional já entrega
para a novela das 9 uma audiência muito pequena. Para entender esse fenômeno, é também interessante você, quando assistir a Globo, por exemplo, você assistir não só o que acontece durante a programação, mas o que acontece também no intervalo comercial. Quase todos os telejornais patrocinados por estatais, bancos públicos, por ministérios, pelo governo. Então, infelizmente, a gente vê aí a imprensa brasileira trocando o consumidor, trocando o seu público pelo dinheiro fácil da propaganda estatal. O que isso resulta? Resulta em queda de audiência. E cada vez mais os brasileiros buscando informação nas redes sociais, em outras formas alternativas e novas. Então, quando cair a ficha dos jornalistas e perceberem que eles estão perdendo a sua audiência em função aí desse dinheiro fácil do governo, pode ser que o público acabe se acostumando a buscar informação nessas formas alternativas e a TV aberta e a TV a cabo não consiga mais resgatar esse público. Da mesma maneira que a gente recebe de braços abertos o Uber, o Airbnb, o WhatsApp, essas tecnologias todas, eu acho que a gente também tem que receber de braços abertos as novas tecnologias no jornalismo e na produção de conteúdo e que faz, entre outras coisas, por exemplo, o podcast, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. É interessante, assim, cada manifestação que foi realizada até agora pela sociedade brasileira, sem pão com mortadela, sem ter sindicato por trás, etc., tem mostrado a dimensão desse descolamento que já existe entre uma parcela numerosa da sociedade brasileira e as instituições que supostamente deveriam representá-la. E eu estou considerando tanto a política quanto a imprensa, né? Então você vê como que há esse abismo hoje, né? O abismo não é de hoje, obviamente, mas hoje a gente tem informação de que o abismo existe e a dimensão dele, né? E isso, por um lado, é extremamente estarrecedor, mas por outro também é educativo, porque cada dia mais a gente pode reconhecer aquelas parcelas dessas instituições, incluindo a imprensa, que realmente representa uma parte da sociedade e aquela que não representa. Eu acho que esse momento, nesse sentido, ele também é extremamente educativo. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. E tivemos aí a tentativa dos intelectuais e supostos jornalistas isentos de desqualificar os protestos de domingo contra o governo, né? Porque só a esquerda na cabeça deles é autorizada a protestar, né? Então teve a charge do Laerte juntando os supostos policiais, né, que cometeram aquela chacina em São Paulo aos manifestantes anti-Dilma. Então eles estão armados perto de uma poça de sangue e os manifestantes com camisa fora Dilma tirando foto com eles. Isso gerou inclusive uma revolta entre os leitores da Folha de São Paulo, né? Teve um que disse: registro a minha repulsa à charge de Laerte, que há muito cruzou a fronteira entre o humor crítico e a mais vulgar militância, e pensar que o cartunismo se firmou como uma crítica dos poderosos. Hoje, infelizmente, há cartunistas que se regozijam em desqualificar cidadãos comuns, possíveis leitores deste jornal, enquanto se aninham sob a asa dos poderosos. Triste ironia. Excelente carta do leitor. E essa charge do Laerte também tem muito a ver com o post no Facebook que o ministro da Defesa, Jacques Wagner, fez perguntando de que lado você está. Aí ele bota o time da democracia com a foto de Osmar Prado, Jô Soares, Matheus Nastergalli, Gilberto Gil, né, artistas que apoiam o governo, e o time contra o Brasil, Ronaldo Caiado, o Lobão, o Aécio Neves. Então, quer dizer, o ministro de governo jogando a população contra determinadas pessoas. Isso remete àquilo que o Alexandre falou aqui no primeiro programa, de políticos que demonizam os seus adversários, né? Aquelas pessoas que, como esquerdistas típicos, não suportam quem discorde delas. E, nesse caso, até quem lute pelo impeachment, que é uma medida prevista na Constituição. Ninguém aqui está querendo golpe. Então, eles têm que descrever os adversários como pessoas sem moral, como pessoas incapazes do debate. Pois é, não, realmente essa charge foi uma coisa tão absurda que até nas palavras da ombudsman da Folha, não há como negar que ela, Laerte, né, pesou na mão. Quer dizer, pesou na mão a maneira educada de falar o absurdo que é essa tentativa de demonização dos 93% de brasileiros que são contra o governo, ou os 70% que acham que é ruim ou péssimo, ou os 66% que concordam com a abertura do processo de impeachment. A maioria esmagadora
dos brasileiros está completamente descontente com o governo. Então é uma manifestação democrática e legítima que a gente está vendo, mas os artistas que são vinculados ao regime, ou muitas vezes patrocinados pelo regime, eles estão reagindo da maneira como em outros regimes autoritários, ditatoriais, dos piores, sempre tinha algum tipo de artista que estava ligado ao governo e tentando transformar uma discordância democrática num inimigo do Estado. Então, quando você tem alguém criticando o governo, você está, na verdade, contra o Brasil, contra o Estado, e você se torna, então, automaticamente um inimigo do Estado. Aí entra o ministro da Defesa. Porque qual é a função do ministro da Defesa? É exatamente combater inimigos do Estado. Então, você tem o ministro da Defesa achando que o inimigo do Estado é, na verdade, quem democraticamente discorda do governo. Isso é um perigo. Eu espero que os brasileiros entendam o tamanho da gravidade desse assunto. Isso não é brincadeira, a gente adoraria fazer piada com isso, mas o assunto é muito sério. Me lembra até aquela cena inicial do Bastardos Inglórios, quando o coronel nazista está conversando com aquele fazendeiro francês e ele vira para ele e pergunta, né? Você está escondendo inimigos do Estado? Porque tinha aquelas pessoas ali no porão, né? Então, alguém como o nosso ministro da Defesa está aí a um passo de você ter esses coronéis entrando de casa em casa e perguntando onde estão os inimigos do Estado. Só que eles vão ter que entrar em muita casa, né? Porque os inimigos do Estado são praticamente todos os brasileiros. Muito bem. Essa charge eu acho que é o ápice da falta de talento cartunista, né? Quer dizer, ele nunca foi engraçado, desenha mal pra burro. E quando eu vi a charge a primeira vez, eu fiquei sem saber o que ele estava querendo mostrar ali. Porque só depois, né, das tentativas de exegese, né, dessa charge, é que eu fiquei sabendo que supostamente ele estava tentando representar policiais. Eu achei primeiro que fossem black blocs, que fossem gente com, né, coisa de supermercado na cabeça. Eu não consegui identificar, né? E esses dois turistas que ele botaram, parece até turistas, né, que estavam ali passeando, quiseram tirar foto. Quer dizer, o desenho é todo mal feito, mas o grande problema é que ele é baseado, é fundamentado numa ideologia torta, né? E é muito curioso, assim, aqui a gente tem jornalistas, imprensa e cartunistas a favor do governo. E eu sempre lembro daquela grande frase do Milor Fernandes, né, que imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Então, é claro que essa charge ela tem que ser, pelo que ela representa, ela tem que ser repudiada e tem que ser explicada para as pessoas entenderem, né, que tipo de mensagem ideológica ela traz. É mesmo absurdo e infame. Seu partido era um partido alto, você tinha mais senso de humor, mas agora tomado de assalto, só aceita piada a favor. Quer dinheiro de quem paga imposto pra fazer CD, DVD e turnê. O suor escorria em seu rosto, hoje a lei de incentivo é suor pra você. Servo do PT. Na segunda quinzena de agosto ficou escancarada a estratégia do governo de Dilma Rousseff de atrasar todas as investigações e julgamentos que possam abrir caminho para sua queda. No TSE, a ministra Luciana Loschi obedeceu às ordens do seu partido e chutou a bola para o mato quando o PT sofria uma goleada. Loschi, que foi assessora da campanha de Dilma de 2010, pediu mais tempo para analisar o caso e o placar ficou interrompido em 4-1, o que felizmente garante a reabertura da ação do PSDB pela impugnação do mandato de Dilma e do vice Michel Temer por abuso de poder na campanha eleitoral de 2014. No TCU, o governo pediu e conseguiu um prazo de mais 15 dias para explicar mais irregularidades das contas públicas de Dilma, que no total somam mais de 100 bilhões de reais. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, ameaçou entrar com pedido de agravo, recorreu ao STF, tudo que poderia atrasar o julgamento em mais 30 dias, e o ministro Augusto Nardes achou melhor ceder. Já o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, revelou em sabatina no Senado que recebeu a ação penal dos partidos de oposição relativa às pedaladas fiscais e agora está aguardando informações que foram solicitadas a quem? A Presidência da República, que também, nesse caso, não está com a menor pressa em contribuir para a investigação. O ex-presidente FHC pediu a renúncia de Dilma, mas mandou a oposição, o PSDB, adiar a reunião sobre o pedido de impeachment para depois da decisão de pelo menos um desses tribunais. Enquanto o país naufraga com um recuo de 1,9% do PIB no segundo trimestre, o governo usa esse tempo para convencer o PMDB a barrar o impeachment, decidindo no Congresso do partido permanecer na base aliada.
Com a ajuda do PMDBista aliado Luiz Fernando Pezão, governador do Rio, Dilma já está tentando comprar outros PMDBistas com a oferta de cargos e afastá-los de Eduardo Cunha, denunciado por Janot na Operação Lava Jato. Na CPI da Petrobras teve a cariação entre o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor Paulo Roberto Costa, e Youssef revelou que um novo delator ia esclarecer o repasse de R$2 milhões à campanha da Dilma de 2010. Depois a imprensa descobriu que o novo delator é o Fernando Baiano, que também está prometendo entregar Renan Calheiros, o que a gente espera que realmente aconteça, porque é um entrave à saída de Dilma Rousseff. Pois é, a gente está vivendo um déjà vu. No programa anterior a gente já comentou dos 10 anos do depoimento do Duda Mendonça. Outro fato que está também completando 10 anos é o pedido de desculpas do Lula à nação na época do Mensalão. Ele foi às TVs em agosto de 2005, então nós estamos fazendo exatamente 10 anos, onde ele pede desculpas à nação, ele diz que se sente traído, e passava também a ideia de que o governo estava nas cordas e provavelmente o mandato dele estaria acabando. O presidente Lula pediu hoje desculpas ao povo brasileiro por causa da crise política provocada pelo PT e por integrantes do governo. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Então, mais uma vez, a gente vê como essa semana a Dilma também ensaiou reconhecer uma demora no entendimento do que ela deveria fazer em termos de mudanças na economia, o que é uma bobagem, né? Na verdade, os números da economia brasileira na mão dela são desastrosos, né? Mesmo essa semana a gente tendo a chamada Segunda-feira Negra, onde finalmente o governo deve até ter feito uma festa, finalmente apareceu o que poderia ser uma crise internacional. Mas é tudo conversa fiada. Os problemas brasileiros são plantados aqui, criados aqui, e são de absoluta e inteira responsabilidade do governo. De qualquer jeito, o que é mais curioso disso tudo é que nos últimos dias o presidente do Itaú falou que não está no barco do impeachment, não apoia a queda da Dilma. O presidente da Fiesp também já tinha dito que não está do lado dos que têm a tese do impeachment. Todo mundo noticiou que também é uma posição do herdeiro da Rede Globo, do João Roberto Marinho, que teria procurado os parlamentares para dizer que também a Rede Globo não apoia. Então é tudo isso muito interessante e sintomático de imaginar que os banqueiros, a Fiesp e a Globo estão do lado da Dilma, estão do lado do governo, estão contra o impeachment, e a gente fica querendo entender quem é essa elite que o PT diz que combate, que quer derrubar, porque se a elite não é formada pelos banqueiros, pela Federação das Indústrias de São Paulo e pela Rede Globo, eu não sei que elite é essa que quer derrubar a Dilma. O que é interessante é que, segundo dados que foram divulgados pela Economática, o banco teve o maior lucro já registrado na história de um banco para o segundo trimestre, que foi registrado esse ano. Então, o Itaú teve um lucro líquido de quase 6 bilhões de reais, né? Então, essa declaração ela vem no momento bastante peculiar, né? Essa declaração de apoio de alguém que representa um banco que teve o maior lucro já registrado na história de um banco para um segundo semestre de um ano. Ou seja, claramente para ele não está ruim, né? Quer dizer, você tem todos os dados econômicos do país em degradação, em esfacelamento. A economia do país está numa espiral de queda vertiginosa, e você tem crescimento não só da inflação, como do desemprego, fechamento de vagas, mas, ao mesmo tempo, está tudo muito bem, obrigado para o Itaú, né? Então dá para entender por que ele está do lado do governo. Isso é tradicional na esquerda, né? Se você estudar a vida de Lenin, você vai ver o volume do capital que financiava ele, sem contar a ajuda dos governos estrangeiros. Tinha até uma frase do revolucionário Parvus, né, que enriqueceu lá na Turquia com 1000 negócios, né? Em 1914 ele falava que a melhor maneira de derrubar o capitalismo é nós mesmos nos tornarmos capitalistas. Não que o PT tenha se tornado capitalista, mas ele usa essa fórmula e tenta, ao mesmo tempo, agradar a elite empresarial que o financia, como a gente está vendo aí em todo esse escândalo de corrupção,
e enganar ali a militância histérica de extrema esquerda, né, comandada aí por esses Boulos e Stedleys da vida, né? Então eles ficam nesse balanço, tentando se equilibrar nas duas pontas com o seu projeto de poder para se perpetuar. E já que o Alexandre falou no pedido de arrependimento da Dilma, né, queria lembrar aqui o que eu lembrei também na TV, do intelectual italiano Benedetto Croce, que distinguia entre dois tipos de arrependimento. O arrependimento moral, que condena o próprio ato como intrinsecamente mal, e o arrependimento econômico, que não abjura do ato, quer dizer, não se retrata dele, mas apenas dos seus efeitos indesejados. Então, quando a Dilma diz errei em ter demorado tanto para perceber que a situação era mais grave que imaginava, ela se enquadra muito mais no arrependimento econômico do que no arrependimento moral. Ela está simplesmente arrependida pelos efeitos, né, pelos problemas que ela mesma provocou. Quer dizer, isso não é arrependimento, não é meia-culpa nunca. Em nenhum momento ela pede desculpa, nem condena aquela arrogância com que se recusava a admitir tudo que denunciavam diariamente os jornais, analistas, indicadores econômicos, opositores políticos, inclusive o Aécio, em todos os debates, né, que confrontou ela com esses fatos. Então é sempre o cinismo petista, o cinismo esquerdista, que é uma tradição. Aliás, uma coisa que poderia ser adotada no futuro breve para que qualquer presidente da República tivesse noção da realidade concreta era que fossem obrigados a pagar as próprias contas da casa, né, onde vive, a casa oficial. Porque aí, pagando aluguel, tendo que ir no supermercado, comprar pão, essas coisas, ia saber exatamente o problema econômico que ele próprio presidente da República cria, né? Então a Dilma poderia ir de bicicleta, inclusive, agora que ela está tão familiarizada. Eu queria fazer um comentário rápido a respeito aí das discussões de impeachment, renúncia, etc. Com essa análise que está sendo feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, que decidiu dar prosseguimento ao pedido de cassação dos mandatos da Dilma e do Temer, quer dizer, presidente e vice-presidente da República, essa possibilidade que se abriu acabou de alguma forma desmobilizando aquilo que a gente vem lendo na imprensa, né, como uma hipótese de que o próprio PMDB, com a anuência do vice-presidente Michel Temer, pudesse de alguma forma encampar a ideia do impeachment, né, sem descartar, obviamente, a renúncia, que isso não afetaria ao plano, né, do próprio Temer de assumir a presidência da República. A gente também viu, né, notas que foram publicadas com esse não apoio do PSDB a essa intenção do PMDB, né, mas é interessante que essa discussão e essa decisão do TSE abre um novo caminho de solução política, né, pelo impeachment, né. Aliás, eu queria registrar aqui os textos que têm sido publicados pelo Taiguara Fernandes, um amigo do Facebook, que tem analisado de uma forma bastante acurada todos esses movimentos políticos que estão acontecendo em Brasília. E por falar em impeachment, o ex-prefeito republicano de Nova York, Rudy Giuliani, alertou para o risco de impeachment de Hillary Clinton, que eu chamo, não à toa, de Dilma americana, caso ela venha a ser eleita e as investigações do escândalo dos e-mails dela acabem por revelar todos os seus crimes. Porque aqui a imprensa brasileira se ocupa muito do Trump e fala pouco sobre os malfeitos da Dilma americana, da Hillary Clinton, não é? Ela enviou e recebeu mais de 62 mil mensagens durante os seus 4 anos como secretária de Estado, entre 2009 e 2013, a partir de um endereço de e-mail pessoal, com um servidor próprio instalado no banheiro da casa dela em Nova York, em vez de utilizar o do governo. Aí o que aconteceu? Os republicanos pressionaram, o Congresso abriu uma investigação e a Hillary entregou cerca de 30 mil e-mails, 55 mil páginas de mensagens ao Departamento de Estado, alegando que tinha apagado os outros 30 mil por serem, assim, de natureza pessoal. Quer dizer, todo mundo duvida que, se fosse mesmo pessoal, as pessoas acreditam que ela possa ter passado informações confidenciais e no último dia 11 de agosto, os investigadores informaram que, embora a Hillary, claro, sempre tenha afirmado que não havia essas informações confidenciais nos e-mails, pelo menos 2 mensagens deveriam ser classificadas como top secret, né? Então temos lá
uma Dilma americana mentindo para a população, envolvida num escândalo de corrupção e caindo nas pesquisas em relação ao líder da corrida republicana, o Donald Trump, de quem a gente já falou aqui nos outros programas, que encurtou em praticamente 18 pontos nos últimos meses a distância em relação a Hillary, que em vários estados já está perdendo até para o Dr. Ben Carson, né? Alexandre, está acompanhando isso? Estou acompanhando. Eu tenho publicado até sobre isso na minha página do Facebook. A gente vê que, como a imprensa brasileira basicamente desinforma e não traz as informações do que está acontecendo na política americana, o público aqui ele acaba não sabendo do tamanho do problema que a Hillary Clinton está enfrentando com uma série de escândalos, e esse é uma coisa absurda, né, do seu servidor particular de e-mails, que é a definição da prevaricação de um funcionário público. O público brasileiro tem que ter noção que o cargo de secretário de Estado é o cargo mais importante depois do presidente da República no governo americano. Mas Hillary, ela disputou a indicação da vaga nas primárias americanas de 2007 para a eleição de 2008 com Obama. Todo mundo de Washington diz que os Clinton e os Obama se odeiam, né? Mas como fruto desse acordo de pacificar essas duas alas do partido, ela teria então entrado como secretária de Estado, mas ela foi uma secretária de Estado desastrosa. Então, existe um risco grande de que ela possa ter que enfrentar um processo, inclusive criminal, mas também você percebe que ela não consegue empolgar o eleitorado democrata. A esquerda americana, ela tem se empolgado muito com o Bernie Sanders, que é um congressista abertamente socialista, é o primeiro candidato a presidente dos Estados Unidos que é abertamente e assumidamente socialista. O que a gente pode lamentar esse momento da sociedade americana, tem muita gente que por causa disso está enchendo estádios e aplaudindo e adorando o Bernie Sanders. Inclusive, quando perguntam para os eleitores do Partido Democrata se eles preferem a Hillary ou o Bernie Sanders como candidato, mesmo os que preferem a Hillary, quando são perguntados qual pré-candidato representa mais os valores daquele eleitor e do Partido Democrata, o Bernie Sanders está ganhando. Então, o eleitor do Partido Democrata ele tem se revelado socialista. E ele tem dito, inclusive, que mesmo que ele tenha alguma preferência pragmática pela Hillary, o coração dele está com Bernie Sanders. Então, nesse momento, a situação dela é muito delicada e ela tem perdido muito apoio, inclusive, dentro do próprio partido. É interessante isso que você citou, Alexandre, desse candidato abertamente socialista, e fazendo essa relação com a Hillary Clinton, né, que embora não seja abertamente socialista, aquelas cartas trocadas entre ela e o Saul Alinsky, né, o autor da Rulers for Radical, o Saul Alinsky foi o sujeito que criou toda uma teoria prática, né, para os progressistas americanos apoiarem a causa comunista nos Estados Unidos, né? E ele que ajudou a estabelecer, né, ou a tornar possível uma forma de cooperação entre comunistas, anarquistas, os esquerdistas dos Estados Unidos, e isso o David Horowitz já explicou de forma bastante detalhada, né? Então, esse passado desse compromisso ideológico com a Hillary, eu não sei se foi superado, não. Isso, ao saber disso, a gente tem uma fundamentação, né, para fazer uma crítica muito mais profunda da Hillary do que apontá-la simplesmente como uma representante da vertente tradicional do Partido Democrata, né? E esse ódio pelo povo, essa não conexão com o povo, né, as elites políticas comunistas nunca tiveram, né? Aliás, achavam que o povo era um grande obstáculo a qualquer revolução comunista. A Hillary, ela é muito esquerdista. Aliás, ela está muito à esquerda, inclusive, do próprio marido, do Bill Clinton, e do nosso público. Quem nunca ouviu falar em Saul Alinsky, por favor, procure e pesquise. Tem muito material na internet, inclusive em português, porque ele é realmente muito influente na esquerda americana, não só na Hillary, que trabalhou com ele, que estudou e ele era um verdadeiro ídolo para ela, mas também pelo próprio Barack Obama, que era o community organizer, né? E essa função no ativismo político americano foi inventada pelo Saul Alinsky, né? Então ele criou essa coisa da mobilização social na atuação política dele e no livro dele, do Regras para Radicais, e onde basicamente ele criou aí a profissão que foi
a única profissão, basicamente, que o Barack Obama teve antes de entrar efetivamente para disputar cargos eleitorais. Aliás, foi bom vocês terem falado de Saul Alinsky, que era um gênio da canalice, assim como Antônio Gramsci, porque a esquerda tem essas figuras que bolam certas regras, certos procedimentos, depois adotados pela militância, que mesmo sendo idiota, consegue resultado na conquista do poder. Uma das regras do Saul Alinsky, no Rules for Radicals, era faça o inimigo pôr em prática seu próprio manual. Isso serviu de inspiração para dois autores na década de 60, o Cloward e Piven, produzirem um documento que ensinava a gerar uma crise política dentro do capitalismo. E o David Horowitz rastreou esse documento mostrando que a crise de 2008 nos Estados Unidos remonta a eles, porque os ativistas fizeram pressão nos bancos a solicitantes que não tinham as mínimas condições de pagar os empréstimos. Na verdade, essa regra do Saul Alinsky de fazer o inimigo usar o seu próprio manual contra ele também é praticamente próxima da regra de Antônio Gramsci, de você tomar os centros disseminadores de ideia de uma sociedade para fazer com que a população comece a pensar de acordo com as ideias do partido, isso que foi colocado em prática aqui no Brasil, com a ocupação de espaços nos meios culturais, nos meios de comunicação, no mercado editorial, no show business. E é isso que a gente vê hoje, é isso que a gente tenta rachar, essa hegemonia cultural esquerdista. Então é muito importante saber o que esses intelectuais pensam e o que eles deixaram como legado para a militância que a gente enfrenta ainda hoje. Depois de tanto assunto pesado, o programa Contexto chega ao quadro de dicas culturais e hoje eu estou muito pop. Quero indicar aqui o documentário Dogtown and the Z-Boys, onde tudo começou, que conta a história da origem do esporte conhecido como skate. Eram adolescentes de uma área da Califórnia conhecida como Dogtown, que tinham lá sua equipe, de manhã praticavam surf e à tarde não tinham nada para fazer, acabaram incrementando a forma de se andar de skate, copiando as manobras do surf. Eles também invadiam casas para entrar nas piscinas vazias, o que acabaria dando origem às pistas de halfpipe, e tiveram a sorte de contar com um baita fotógrafo que soube vender a beleza e a plasticidade daqueles movimentos, transformando todos em grandes astros. Eram moleques rebeldes, cheios de atitude, mas que tinham uma busca da perfeição, do estilo, do ideal, de ser o melhor possível naquilo que eles tinham talento e vocação para fazer, mesmo contra todo o padrão pré-existente na sociedade. Eu me identifico muito porque ser escritor no Brasil também é um ato de rebeldia, mas do qual hoje, felizmente, eu também posso viver sem abandonar os meus ideais. Alexandre, você ia indicar um livro? Na verdade, são duas dicas. Um livro mais recente e um livro mais antigo. O livro mais recente é O Mito do Governo Grátis, do economista Paulo Rabelo de Castro, que é um economista, um dos mais importantes do país, PhD pela Universidade de Chicago, presidente do Instituto Atlântico, do Instituto Milênio. Ele é uma figura muito conhecida no Brasil e ele escreveu esse livro muito interessante que fala basicamente dessa ideia de que o governo pode dar coisas gratuitamente, inchar e dar benefícios para todo mundo e que isso não custa nada para ninguém, que é uma ideia que já vem sendo trabalhada por economistas liberais desde o século XIX, desde o Bastiat, passando por vários outros, mas que ele resume com uma pesquisa interessante sobre a situação do Brasil e de vários países do mundo. Então vale a pena dar uma olhada no Mito do Governo Grátis, é um best-seller, é um livro muito interessante, escrito pelo economista Paulo Rabelo de Castro, que também me orgulha de ser meu primo. Um livro mais tradicional é o Tempos Modernos, do Paul Johnson, porque às vezes também a gente escrevendo aí nas redes sociais, e eu gosto muito de falar de história e dar algum contexto histórico quando aborda-se temas políticos, algumas pessoas pedem referências bibliográficas para entender o mundo que a gente está vivendo. Então, o historiador Paul Johnson, tudo que ele escreveu vale a pena ser lido. Leiam todos os livros que vocês puderem, que vocês encontrarem do Paul Johnson, mas especificamente o Tempos Modernos, ele é particularmente interessante porque ele dá um panorama muito bom do século XX, ali, desde os anos 20 até os anos 80. Então, eu acho que é uma obra fundamental para ter um panorama e entender basicamente como é que nós chegamos ao mundo atual. Então fica aí essas duas dicas para os nossos ouvintes. Eu queria então ratificar essa última recomendação do Alexandre, esse livro ótimo do Paul Johnson, Tempos Modernos, e queria acrescentar mais uma, que é o livro O Mistério Inglês e a Corrente de Ouro, ensaios sobre a cultura política de língua inglesa, do professor português João Carlos Espada. E nesse livro ele tenta explicar, né, o que é esse mistério inglês, e para explicar esse mistério ele aborda vários autores, desde Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, o Dahrendorf, Karl Popper, Hayek, Michael Oakeshott, Isaiah Berlin.
Então é um livro extraordinário, sensacional, né, sobre essa cultura política de língua inglesa. Só há, por enquanto, uma edição portuguesa da Aletheia Editores, né, então quem quiser comprá-lo vai ter que encomendar de Portugal, e eu espero sinceramente que esse livro seja lançado algum dia no Brasil. Esta é a minha dica de hoje. Então é isso aí, muito obrigado e não percam o próximo contexto.